Então, pessoal, aqui nós vamos falar sobre o eletrocardiograma, que é um registro, né, de variações de potencial de ação. Lembra lá no cantinho da saudade que nós vemos sobre potencial de ação que é a despolarização, né? Os ventrículos nós já vimos em outras aulas. Procura aí o vídeo aí na playlist, né? E ele demonstra a atividade elétrica do coração, né? Então, por isso, possui diversas aplicações aí na prática médica, né? Principalmente, por exemplo, para você reconhecer algumas patologias, por exemplo, arritmias, síndrome coronariana aguda, é, sobrecargas atriais, ventriculares, né? Também tem efeitos mecanismos, medicamentos, né, as mecanismos de ação dos medicamentos, né, que causam isso também, né, efeitos colaterais, pegando ação, por exemplo, os digitálicos, né. Temos também os diversos eletrólitos, né? Distúrbios eletrólitos, diversos distúrbios, né? Como potássio, sódio, cálcio e a desidratação. E também tem os marca-passos, né? Mecânicos. Então, várias coisas dá para ver aqui no coração, porque ele tem atividade elétrica. O coração ele é movido por eletricidade, porém não dá para sentir na mão, porque o que você sente na mão lá na tua tomada é em volts, 110 volts, né? Aqui é em milivolts. Então, para ser sentido, ele tem que ter eletrodos, né? E o primeiro eletrocardiograma, todo mundo sabe que foi feito lá por Beethoven, né? E lá há muito tempo atrás. E pode ser. é, e aí foram desenvolvendo mais, e aí a gente entra em outra aula, que é só para você ter uma noção para a prática mesmo. Então aqui está o sistema de condução, né? Por exemplo, antes de começar, você tem que lembrar que o eletrocardiograma ele fala de muitas coisas, porém você tem que ter o quê? Você tem que ter a identificação do teu eletrocardiograma. Então a primeira coisa que você tem que saber do eletrocardiograma é identificar nome e idade, tá? Sexo também e biotipo da pessoa, porque tudo tem uma diferença. Por exemplo, a idade, o nome para você saber de quem é, a idade, porque interfere as patologias e distúrbios de faixas etárias. O sexo também altera, né? Os biotipos também, por exemplo, peso, altura. Né? Nas mulheres o QRS costuma ser menor por causa das glândulas mamárias. Nos homens podem ser mais altos e o coração também pode estar mais em pé ou deitado, desculpa. E o QRS ele pode vir alterado, tá? Aqui então tem que se identificar, né? Quadro clínico também, né? E a data do exame também, né? Isso aqui é bem importante. Então vamos começar falando das ondas de uma forma mais básica para a gente não ficar perdido depois. Então as ondas vão captar esse sistema elétrico aqui. Aqui é a mesma coisa, pode ver, é um aparelho, registra potencial de ação, já falamos lá. O que ele é o potencial de ação? Já falando no cantinho da saudade, lá no livrinho, nesse playlist, que é a potencial de ação lá e o potencial de repouso, né? Aqui, por exemplo, nessa foto está o potencial de repouso, que o coração está lá tranquilo, né? A parte de dentro está negativa e a parte de fora está positiva. E quando ele contrai, para ele contrair, o sódio tem que entrar, tornar isso aqui bem positivo,
a ponto de despolarizar. E isso aqui é despolarizar. Acabou o polo negativo. Aqui era negativo e aqui é positivo. E como acabou os polos, porque polo é diferença de local. Então, por exemplo, polo sul, polo norte. Mesma coisa aqui. Positivo fora, negativo dentro. Como acabou, então despolarizou. Né? E aí, isso não é mais potencial de repouso. O potencial de ação entrou em ação e despolarizou o meio intercelular e o coração vai contrair. Aí sai potássio aí e entra um pouquinho de cloro, aí dá uma decaidinha, é aquela coisa que a gente viu lá no outro vídeo, que fica um eletrocardiograma, mas fica isso aqui já é do sistema, já é do músculo cardíaco, né? E aí despolariza. Então, a primeira coisa que você vai pegar é a despolarização, né? Então, a maioria das ondas são despolarização. E a primeira ponto é cada parte do traçado possui um sistema gráfico, um significado elétrico, né? E a primeira de todas é a onda P, tá? A onda P, ela vai ser a principal aqui para você diagnosticar muita coisa, até. Por quê? Porque primeiro começa onde? Olha o nó do ato ventricular, olha o pai de todos aqui, né? Ele é o pai de todos, ele é o mais rápido, ele é o mais importante, porque ele despolariza primeiro, ele é o que guia, é o marca-passo natural do coração. Marca-passo natural do coração, tá? Marca-passo natural do coração, porque ele despolariza todos os outros e por meio dele vem todos os outros. Então é só lembrar disso. Outra coisa ou seja, isso aqui durante a sístole você vai pegar a onda P, né? Então, quando despolariza aqui, sai do nó sinusal, não é sinoatrial, sinusal, ou sino não é nó do átrio ventricular, sinusal, tá? Ou sinoatrial também chamado, sinoatrial, tá? Nódulo sinoatrial, tá? Nódulo. Então o que acontece? Se você pegar esse nódulo, você vai ver que ele vai passar para as vias internodais, e essas vias internodais entre um nódulo e outro que está aqui, tá? E vai para uma fibra também que é chamada de Beckmann do outro lado, e você vai ter a noção que ele despolariza as aurículas, opa, em espanhol, né? E os átrios, né? Aqui no Brasil se fala átrio. Então, vai despolarizar os átrios. Isso aqui é onda P. Depois, a despolarização da parte aqui dos ventrículos, né? E depois a onda T, que é a repolarização. Bem, entre eles nós temos que entender os passos aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui, vamos ver essa imagem aqui, ó. Você pode ver, vamos lá nessa aqui mesmo, que a gente tá aqui já. Ó, você vai ver que tem a onda P, despolarizou ventrículos, opa, os átrios, despolarizou os átrios, certo? E chegou num ponto aqui chamado nódo atrioventricular, tá? Esse nódo atrioventricular, ele tá sobre uma faixa de isolamento que não deixa passar e retroceder não deixa nem retroceder e nem deixa passar de forma exagerada os impulsos elétricos. Então, essa zona é chamada de isolamento fibroso, tá? E aqui está o nó do átrio ventricular, e por ele ter um pouco menos de discos intercalares, já falamos no outro vídeo, ele vai segurar um pouco mais o impulso elétrico, tá? Ele vai segurar um pouco mais o impulso elétrico para dar tempo do coração
do ventrículo se encher de sangue totalmente, tá? Esse retraso, ele está aqui, tá? Ó, ok? Ele está aqui e ele é um retraso para começar a despolarizar. Aí depois nós temos a repolarização, despolarização dos ventrículos e depois a repolarização novamente, tá? Então é isso. Vamos lá para frente, mais um pouquinho aqui. Essa imagem, né, com todas essas setas erradas, mas tá bom. Então tá. Então o segmento, aí a gente vai falar mais para frente o que é segmento e tal, e as ondas, elas são isso, são, ó, despolarizou o átrio, despolarizou o ventrículo e repolarizou o ventrículo, tá? Então, a gente fica aqui pelas ondas. Depois a gente vai falar com o tempo dos segmentos e pá, entendeu? Então é isso aí. Mais pra frente a gente fala disso. E se vocês forem ver, nós vamos falar mais pra frente sobre os segmentos. Ó, por exemplo, intervalos e segmentos. Por exemplo, se eu falei uns minutinhos atrás, se é segmento, não é, desculpa gente, se é intervalo isso aqui, perdão, é segmento, tá? É que às vezes eu falo muito rápido e acabo me falando coisa aqui pensando em outras. Então, ó, segmento, tá? Segmento. E temos os intervalos, tá? Que dentro dos intervalos e a gente vai estudar tudo isso aqui, tá? Mais pra frente. Tem aqui, ó, por exemplo, um exemplo, intervalo, e essa paradinha aqui, ó, é o segmento, tá? Segurou, né? Outro intervalo, e é isso. A gente vai estudar mais pra frente, ok? Então é isso. Outro segmento importantíssimo, tá? Esse aqui é importante para ver se está tendo um retraso, um retraso normal, fisiológico, tá? Do coração, lá dos impulsos elétricos. Esse aqui é para ver outras coisas que a gente vai entrar aí, principalmente eletrocardiograma, parte de doenças coronarianas. Então, você lembrando dessas partes aqui que nós vemos em outros vídeos, do nodo sinusal ou sinoatrial, né? As vias de internodais, o nodo atrioventricular, né? Ou também chamado de Ashoftawara, né? O as de His, a ramo esquerdo, ramo direito e as fibras de Purkinje. Nós vamos estudar também a parte de, olha só, como que é o papelzinho, né? Ali do eletrocardiograma, que é a padronização e a calibração do eletrocardiograma, que é muito importante, tá? Então, se você for ver dentro da padronização e da calibração, nós temos que ver os quadradinhos aqui. Os quadradinhos, eles contam segundos e tempo e amplitude, que é voltagem. Primeira coisa, tendo informações corretas sobre o sistema de condução, sabendo o que é onda P, o que é onda T, o que é não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabendo pelo menos o que significa ali dentro do sistema de condução, que nós já falamos, né? Aqui nós vamos lembrar, a segunda parte você tem uma noção aqui de fisiologia. Outra coisa é identificação. E a terceira coisa que você pega é a padronização e calibração do eletrocardiograma, tá? Pessoal, é assim, ó, esse papelzinho, ele tem vários quadradinhos, né? O que é um quadrado? Lembrando lá no tempinho da saudade,
É uma figura geométrica com 4 lados iguais, tá? Iguais. Então, aqui no eletrocardiograma, o quadradinho é 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá, tá? Ó, vamos pensar. 1 milímetro aqui embaixo, passando assim, na base, e 1 milímetro aqui na altura dele, tá? A altura, você vai medir a voltagem. Voltagem é a eletricidade. Quando se falar de amplitude, é voltagem, é eletricidade. Cada quadradinho vale por 0. Já falei que tanto assim como assim é 1 milímetro, então não fica preocupado com isso. Tem que lembrar que um quadradinho que já é 1 milímetro na tua cabeça. Eita, que eu fiz, Jesus. 1 milímetro na tua cabeça é 0,1 milivolts, tá? 0,1 milivolts. E aqui embaixo, nesse aqui, que nós sabemos também que é 1 milímetro, você vai contar o tempo, né? Que é cada 1 milímetro, cada quadradinho é 0,04 segundos, né? Que dá, normalmente, se você for ver, dá milésimos de segundos. Em milésimos de segundos dá 40. Então, você quer quebrar os segundos. 0,04 segundos em milésimos de segundos. Conta 40 aí, tá? 40 é a mesma coisa. Aí tem um quadradão. Se você somar ele, vai dar 5 quadradinhos, certo? Que dá 5 milímetros. Se cada milímetro, 1 milímetro, que é um quadradinho, tem 0,04, então vai dar 4 vezes 5, dá 20. 0,20 milésimos de segundos, ou se você segundos, tá? Segundos, 0,020 segundos. Se você quiser contar em milésimos de segundos, dá 200, ok? Então é isso. E aqui em cima, mesma coisa, vai dar 5, 0, um quadradão vai dar 0,5 milivolts, tá? É isso aqui, ó, tá aqui já escrito aqui. Eita, beleza? Então é isso. Mas como que eu vou saber que tá na calibração certa ali? Como que eu vou saber que se a derivação, se isso está no tempo certo? Lá no cantinho do teu elétron, vou dar um exemplo de um elétron. Olha só. Um elétron aqui. Tá vendo esse quadrado aqui? Esse quadrado, ele mostra a calibração, tá? Lembre-se dele. Então você vai lá na calibração. Se ele estiver contando 10 quadradinhos, que é 10 milímetros, né? Ele está numa amplitude perfeita, tá? A amplitude dele está normal, tá? Está em 10 milésimos de segundos. E o tempo dele? Você vai ver no cantinho também que ele sempre vai ter um númerozinho aqui escrito 25 milésimos de segundos, um número 25 ali embaixo, tá? E aí você vai ver, então tá calibrado e tá no tempo, a amplitude está calibrado no tempo certo, ok? Por quê? Porque muita gente, muitas vezes, quando você pega ali uma hipertrofia, isso aí é o cardiologista ou você mesmo, pega uma hipertrofia ventricular muito acentuada, né?
onde, por exemplo, o QRS, o QRS, ele vai estar lá, né? Passando aqui o quadradão e entrando em outra derivação aqui em cima, o outro aqui, outro quadradão e outra derivação, quando ele se encaixa aqui, isso aqui é hipertrofia muito grande, aí você diminui, pode diminuir aqui para 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 outra voltagem aqui, tá? Que é o N1, ok? Deixa eu ver o nome aqui que eu esqueci. Bom, então, aqui você pode, por exemplo, nessa caso de hipertrofia ventricular, em que, por exemplo, o QRS ele invade a outra derivação lá em cima, ele é tão grande, você pode diminuir o tamanho dele, entendeu? Pode diminuir o tamanho e você vai pôr para N2, tá? Você vai diminuir a amplitude, N2, tá? Para diminuir esses complexos QRS. E se você. Aí você vai ter bastante quadradinho aqui. E se você quiser aumentar, quando você estiver ali, por exemplo, diante de um derrame, diante de um derrame pericárdico, que as derivações, o QRS está minúsculozinho, você não está conseguindo ver nada. Você aumenta para N, 2N, tá? Vai continuar contando como normalmente, ok? Isso só vai aumentar ou diminuir, tá? Mas você vai continuar contando os quadradinhos normalmente quando você fizer isso aqui. E a questão da velocidade é isso aí, tá? A velocidade você pode colocar tanto 25, mas por exemplo, quando você tiver numa taquicardia extrema e você não consegue contar se tem onda P, se tem onda, qual que é o quadradinho, quanto quadradinho que ela tá, você não consegue contar nada, aí você reduz para 0,12 ou em caso de uma bradicardia extrema você vai para 50 milésimos de segundos, tá? Então é isso. Aí você vai ver sempre aqui embaixo, 25, grandinho aqui, tá? E é isso. Tá, então vamos para uma próxima aula aqui.